Olá a todos, meu nome é Bruno Casimiro e vamos dar início hoje ao nosso aulão acerca da razão, proporção e regras de 3, simples e compostas. Vamos a elas? Antes de começarmos a questão, eu gostaria de apenas fazer um pequeno apanhado com vocês no tocante às questões e às fórmulas matemáticas, tá certo? Vamos relembrar um pouco frações. Quando eu tenho A sobre B, eu estou dizendo que esse Azinho se chama numerador e esse Bzinho se chama denominador. Tudo bem? Ótimo. Você concorda comigo que o B ele vai dividir o A? Então a divisão é do numerador para o denominador. E também não é só isso, é de acordo com um número que possa dividir tanto o numerador como o denominador. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é que se, por exemplo, nós temos A sobre B vezes C sobre D, essa divisão pode ser de A com B ou pode ser de C com B. Numeradores e denominadores. Da mesma forma que eu posso ter a divisão de A com D ou então de C com D. Lembrando, numerador e denominador. Agora, se eu tenho A sobre B, que é igual a C sobre C, então eu vou ter C sobre D. Aí, como eu tenho o sinal de igual, a divisão vai ser numerador com numerador, ou então denominador com denominador. Com esse sinal de igual, eu não posso dividir numerador com denominador. Eu só posso dividir numerador, numerador, denominador, denominador. Tudo bem? Ótimo. Mas outra coisa que eu gostaria de lembrar a vocês é que se eu tenho A sobre B, que é igual a C sobre D, eu posso estar escrevendo desta mesma forma. A mais C sobre B mais D. São propriedades da matemática que vão nos ajudar a resolver as questões de razão e proporção. Então, já que vimos essa pequena parte agora no começo, vamos às questões. Primeira questão. A tabela a seguir mostra as participações dos 3 sócios de uma empresa na composição de suas ações. Os lucros da empresa em determinado ano, que totalizaram R$560 mil, foram divididos entre os 3 sócios proporcionalmente à quantidade de ações que cada um possui. Assim, a sócia Maria Oliveira recebeu nessa divisão e temos 5 alternativas. Portanto, uma delas vai ser considerada como verdadeira. Como é que você vai conseguir achar essa alternativa verdadeira? Bem simples. Observe. São 3 sócios. Paulo Silva, Maria Oliveira e Carlos Braga. Cada um entrou com um total de ações diferente, distinto. A questão seria bem mais fácil se fosse dividido por 3 os 560 mil. Mas não é assim que ela quer. Ela está dando o total de ações diferenciados e quer saber dos 560 mil quanto Maria Oliveira vai receber. Para você chegar nesse resultado, vai ser de uma forma bem simples. Vamos lá. Você pode chamar Paulo Silva de P. Pode chamar Maria Oliveira de M. E pode chamar Carlos Braga de C. Observe mesmo. Paulo Silva tem 15 mil no total de ações. Maria Oliveira tem 10 mil. E Carlos Braga tem 7 mil. Por que é que eu estou colocando embaixo como se fosse uma fração? Porque observe, ele diz que foram divididos entre os 3 sócios
proporcionalmente à quantidade de ações que cada um possui. Então quer dizer que vai ser de uma forma diretamente proporcional. E diretamente proporcional é o sócio sobre o número de ações que ele contribuiu. Agora, olha só. Quanto é que é Paulo Silva mais Maria Oliveira mais Carlos Braga? Você vai concordar comigo que a soma deles vai dar um total de 560 mil. Tudo bem? E a soma do total de ações deles? De Paulo Silva, Maria Oliveira e Carlos Braga. Bom, vai ser 15 mil, mais 10 mil, mais 7 mil, que vai totalizar 32 mil, ou 32 mil ações. Dessa forma, você vai dividir 560 mil por 32 mil. Isso vai te dar um valor de 17,5. 17,5 é o númerozinho mágico, é o númerozinho parâmetro que você vai multiplicar pelo total de ações de cada um. Veja só, Paulo Silva não tem 15 mil ações? Muito bem. O que é que você vai fazer para achar o total que Paulo Silva vai receber dos 560 mil? É multiplicar 17,5 por 15 mil. Maria Oliveira, são 10 mil ações. Então, você vai multiplicar o 17,5 por 10 mil. E por último, Carlos Braga, que tem 7 mil ações, você vai multiplicar 17,5 por 7 mil. A questão quer saber da sócia Maria Oliveira. Quanto foi que ela recebeu nessa divisão? Então, o que você vai fazer é multiplicar o 17,5 por 10 mil. E isso vai dar 175 mil reais. Observe, muita atenção. A letra A dá 17.500. A banca costuma fazer esse tipo de associação porque na hora da prova, como você vai ficar bastante nervoso, de repente é a primeira alternativa, você já marca logo letra A. Mas não é assim. Você tenha bastante calma e faça as contas de uma forma que tenha certeza de que não vai dar errado. E isso você só aprende praticando. Portanto, não é a letra A, e sim a letra E. 175 mil, que é o total que Maria Oliveira vai ter dos 560 mil. Portanto, a resposta da primeira questão, como nós vimos, é a letra E. Mas para fixarmos melhor, vamos começar a fazer agora a segunda questão. Veja, na primeira você teve de acordo com os valores diretos. Vamos fazer agora com os valores inversamente proporcionais? Vamos lá. Segunda questão. Lourival e Juvenal são funcionários da Prefeitura Municipal de São Paulo há 8 e 12 anos, respectivamente. Eles foram incumbidos de inspecionar as instalações de 75 estabelecimentos comerciais ao longo de certa semana e decidiram dividir esse total entre si, em partes inversamente proporcionais aos seus respectivos tempos de serviço na Prefeitura. Sublinhe essa parte, em partes inversamente proporcionais. Com base nessas informações, é correto afirmar que coube a Lourival inspecionar. Bom, ele quer saber do montante total, quanto é que Lourival vai inspecionar. Ou seja, ele quer saber dos 75 estabelecimentos, quantos Lourival vai inspecionar. Preste atenção. Na segunda questão, ele diz que em partes inversamente proporcionais. Aí eu faço uma pergunta a você. Quando eu digo, por exemplo, no caso de Lourival, ele trabalhou há 8 anos. Quando é 8 anos, que é um valor diretamente proporcional, como é que eu faria? Veja, vou chamar Lourival de L e seria L sobre 8. Vou frisar nesse ponto. L sobre 8 porque seriam
diretamente proporcionais os valores. Mas ele nos fala que são valores inversamente proporcionais. Agora diz para mim, o que seria um valor inversamente proporcional a 8? Se eu chamo 8 de diretamente proporcional, inversamente proporcional a 8 seria 1 sobre 8. Concorda? Lembre-se que o 8 seria como se aqui embaixo tivesse um 1zinho escondido. Então, o inverso disso é 1 sobre 8. Vamos à questão. São partes inversamente proporcionais de duas pessoas, Lourival e Juvenal, que eles foram incumbidos de inspecionar as instalações de 75 estabelecimentos. Então, bora lá. L, que eu vou chamar de Lourival, e J, que eu vou chamar de Juvenal. Eles estão há 8 e 12 anos, respectivamente. Mas os 75 estabelecimentos comerciais vão ser divididos para eles de uma forma inversamente proporcional o tempo de serviço deles lá, que é de 8 e 12 anos. Então vamos lá. Lourival tem quanto tempo lá? 8 anos. Mas veja, é inversamente proporcional, então vai ser 1 sobre 8. Juvenal tem 12 anos, mas também é inversamente proporcional, então vai ser 1 sobre 12. Bom, do jeito que está aqui, a gente não consegue definir qual é o valor que eu vou ter para multiplicar com aquele que é o parâmetro, porque de todo jeito vai chegar no parâmetro, certo? Mas dessa forma eu não consigo. Ele tem que ser diretamente proporcional. Ele não pode ser inverso. Aí qual é o seu papel agora? É fazer com que essa fração, que essa expressão seja diretamente proporcional e não fique desse jeito. Vamos fazê-lo. Vamos fazer tornar-se diretamente proporcional. Repara, 1 sobre 8 seria a mesma coisa que eu dizer a você que é 1 sobre 8 mais 1 sobre 12. Nesse ponto, uma soma de frações, você vai ter que tirar o mínimo, não é verdade? Ótimo. Qual é, então, o mínimo entre 8 e 12? Diga para mim. O mínimo de 8 e 12, eu vou ter 2, que aqui vão ser 4, e aqui vão ser 6. 2 mais uma vez, que aqui vai ser 2, e aqui 3. E 2 mais uma vez, restando apenas o 3. Aí eu teria o 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, que no fim das contas vai me restar como 24, tudo bem? Aí nesse caso, eu vou ter 24 aqui. Na soma de frações, como nós aprendemos há muito tempo, e nós vamos relembrar agora, eu vou ter esse número 24, que eu vou dividir por 8, e para cima eu vou multiplicar. Repare, 24 dividido por 8, vai dar quanto? Vai dar 3. 3 vezes 1, 3. 24 dividido por 12 vai dar quanto? 2. 2 vezes 1, 2. Então, como aqui eu posso já eliminar o sinal do 24, eu vou ter na realidade o Lourival sobre 3 e o Juvenal sobre 2. Ótimo. Já é o valor pelo qual eu posso multiplicar quando eu achar o parâmetro. Tá certo? Vamos prosseguir. Lourival mais Juvenal vai dar quanto? 75. 75. E embaixo, 3 mais 2, 5. 75 dividido por 5. Salvo engano, vai dar 15, não é? Ótimo. Esse número 15 é o parâmetro que eu achei. E esse parâmetro eu vou multiplicar pelo 3 do Lourival, certo? Porque ele pergunta do Lourival.
Olha só. 15 vezes 3 vai dar 45. Pronto. Eu já achei que dos 75, 45 ficam com Lourival. Tudo bem? Agora fala para mim. E Juvenal? Fica com quantos? Bom, é só subtrair. 75 menos 45 vão me dar 30. Tudo bem? Ótimo. Você achou Lourival e achou o Juvenal. Agora vamos às respostas. Letra A. Lourival vai inspecionar 50 estabelecimentos? Não. Ele vai inspecionar 45. Portanto, a letra A está errada. Letra B. Lourival vai inspecionar 15 estabelecimentos a menos do que Juvenal? Não. Lourival tem 45 e Juvenal vai ter 30. Seriam 15 a mais. Portanto, a letra B está errada. Letra C. Lourival vai inspecionar 20 estabelecimentos a mais do que Juvenal? Não, são 15 a mais. Letra C está errada. Letra D. 40% do total de estabelecimentos. Opa, ele já deu agora uma porcentagemzinha. Mas não se preocupe não, você tem como resolver essa questão. Nós aprendemos que Lourival tem 45 dos 75. Então faça uma pequena regra de 3. Olha só, 75 são 100%. 45 equivale a X. Então, X vai ser igual a 60%. Portanto, a letra D está errada, porque ele deu o valor de 40%, mas é o de Juvenal. E temos como a letra E a verdadeira. 60% do total dos estabelecimentos ficou com o Lourival, que é o valor de 45. Bom, a segunda questão tem como verdade a letra E. Tá vendo como não é difícil? É uma questão apenas de você prestar atenção e praticar. Vamos continuar. Terceira questão. 2 funcionários de uma repartição pública foram incumbidos de arquivar 164 processos e dividiram esse total na razão direta de suas respectivas idades e inversas de seus respectivos tempos de serviço público. Se um deles tem 27 anos e 3 anos de serviço de tempo de serviço e o outro 42 anos e está há 9 anos no serviço público, então a diferença positiva entre os números de processos que cada um arquivou é... Já deu para perceber que dá para resolver isso aí na razão direta e inversa, não é? Veja que aqui está ao mesmo tempo, razão direta e a razão inversa. Vamos praticar mais um pouco. 2 funcionários de uma repartição pública. Eu vou chamar um de X e o outro de Y. Tudo bem? Pois bem, eles ficaram incumbidos de arquivar 164 processos, mas divididos esse total na razão direta de suas respectivas idades. Quer dizer, se um deles tem 27, é a razão direta. E na razão inversa dos seus respectivos tempos de serviço. Ou seja, um é 27 por 3 e o outro é 42 por 9. Então, ele quer saber na questão qual é a diferença positiva entre os números de processos que cada um arquivou. Vamos lá. Aprendemos que desse jeito que está aí, a gente não consegue realmente achar um número que multiplique o valor que iremos encontrar. Portanto, a gente vai fazer uma soma e tirar o MMC dele, certo? De 3 e 9, nós sabemos que é 9. Portanto, eu poderia continuar do jeito que está, mas eu posso muito bem fracionar, veja. Eu posso dividir o 3 de baixo por 3 e o 27 vai me restar 9. E o 42 por 9, eu na realidade posso também dividir. Não posso? Por 3? Então, vai ser 3 e o 42 é dividido por 3 vai me dar 14. Então, na realidade, em vez de ter isso, eu vou ter 9 sobre 1
mais 14 sobre 3. Tudo bem? Até aí? Ótimo. Aí, a partir de agora, eu já posso tirar o MMC deles, que vai ficar 3. Então, eu vou ter 3 dividido por 1 vai dar 3. 9 vezes 3, 27. Tudo bem? 27. O 3 permanece. 27 mais 14. Tudo certo? Ótimo. Portanto, eu vou ter x sobre 27 mais y sobre 14. Esse é o valor pelo qual eu vou poder multiplicar o número que é o parâmetro. Mas vamos continuar. X mais y é quanto? 164. 27 mais 14 é quanto? 41. 164 eu posso dividir por 41, que vai me dar 4. Certo? Esse, repetindo, é o número parâmetro. Mas e agora? Percebeu que ele quer saber a diferença positiva do maior pelo menor? Ótimo. Quanto é que vale o maior? Você descobriu que vale 27. E o menor vale 14. Então subtraia de 27, 14. Que você vai ter a diferença positiva, que é exatamente 13. Multiplique o 13 por 4, que vai te dar 52. Ótimo. A diferença entre os números do processo que cada um arquivou é igual a 52. Letra C. Terceira questão é a letra C. E para finalizar esse ponto, a gente vai para a quarta questão. O dono de uma loja resolveu distribuir a quantia de R$ 3.570 entre seus funcionários, como premiação. Cada um dos 5 funcionários receberá uma parte diretamente proporcional ao número de anos completos trabalhados na loja. A tabela mostra o número de anos completos trabalhados na loja pelos 5 funcionários. A diferença entre o prêmio recebido pelo funcionário M e o prêmio recebido pelo funcionário K em reais é de... Bom, reparou que a questão ela pega um pouco dos conceitos da questão anterior? Muito bem. É uma diferença de um funcionário para o outro. Bom, o que você tem de importante de saber aqui é que o M é igual a 7 e o K é igual a 3. Então, 7 menos 3 vai dar 4. Até aí, essa é a informação que você tem que guardar. Guarde bem isso aqui, porque vai ser muito utilizado no fim da conta, tá certo? Muito bem. São quantos funcionários? 5. J, K, L, M, N. E tem os anos completos deles. Aí o que é que você tem que fazer? É somar o J, K, L, M, N e somar também os anos. Vamos lá? A soma de J, K, L, M, N vai dar quanto? 3.570. Sobre, aí você vai somar o 2, mais 3, mais 4, mais 7 e mais 12. Que isso vai me dar 28. Agora, você vai dividir, tem a opção de dividir 3.570 por 28, ou então você tentar fracionar isso. Tentar quebrar esse número, que é um número grande. Vamos tentar quebrá-lo. 3.570 por 28, eu posso, na realidade, dividir ambos os números, numerador e denominador, por 7, não é? Se eu dividir 28 por 7, me restam 4. Se eu dividir 35,70 por 7, vão me restar 510. Vai ficar, então, 510 dividido por 4. Eu posso até continuar essa divisão. Mas lembre-se, no começo, o que foi que a gente fez? Não subtraiu de 7, 3, que restou 4? Muito bem. Aí agora você vai usar esse 4, porque ele quer saber a diferença entre o prêmio recebido desses funcionários. Você já achou o parâmetro, que é 510 dividido por 4. O que você tem que fazer agora é multiplicar esse valor por 4. Observe, eu posso dividir esse por esse, não posso? Ótimo.
Então me restaram R$ 510, que é exatamente a resposta. Letra D, da quarta questão. Bom, gente, vamos agora entrar num assunto que é muito bom, muito interessante e que muita gente, por incrível que pareça, tem dúvidas, que é a regra de 3. Ela tanto simples como composta. Para a gente começar a resolver as questões, eu queria dar uma pequena dica a vocês. Sempre que for para resolver uma questão de regra de 3, procure evitar aquela história da setinha. Setinha para cima, setinha para baixo. Olha, isso atrapalha, vocês não fazem ideia. Chega num ponto em que você se perde todinho porque tem seta para lá, seta para cá e você não consegue entender o que a questão está querendo te dizer. Portanto, antes mesmo da gente começar a resolver as questões, eu queria fazer isso com vocês, esse acordo. Deixe as setas de lado e procure interpretar o que a questão está te passando, tá certo? Vamos lá, porque você vai ver que não tem nada demais. Apesar de você saber fazer, ou você imaginar que saiba fazer uma regra de 3, ela é muito fácil e não tem dúvidas, tá bom? Vamos a ela. Quinta questão. Um professor tem de corrigir 48 trabalhos de seus alunos. Nos primeiros 40 minutos de trabalho, ele corrige 6 trabalhos. Se continuar corrigindo no mesmo ritmo, ele utilizará para corrigir os 48 restantes 48 trabalhos. Aí dá nas respostas de A e 5 horas, 4 horas, certo? O que é que a questão está querendo de você? É saber, primeiro, se você sabe se é regra de 3 e segundo, se você sabe aplicar uma regra de 3, tá bom? Vamos resolver. De cara você imagina que ele dá 3 valores e deixa uma incógnita no quarto valor. Então, é uma regra de 3 chamada simples, certo? Mas para resolver isso, você apenas, vou repetir, você apenas precisa colocar os valores em determinado ponto e saber trabalhar com eles. Olha só, ele diz o quê? Que tem 40 minutos que ele corrige 6 trabalhos. Então, eu vou deixar aqui 40 e desse lado eu coloco 6. 40, vamos dizer, são os minutos e 6 são os T de trabalho. Bom, ele quer saber quanto tempo vai restar, quanto tempo ele vai se utilizar, que é X, para concluir os 48. Tudo bem? Ótimo. Aí a partir daqui a gente começa com a nossa magia, que é simplesmente você pegar o valor aqui que possui o X e colocar na fração. Olha só, eu vou pegar e fazer assim, 40 sobre X, tudo bem? Desse mesmo jeito. E aqui eu vou colocar o sinal de igual, tá bom? Nesse ponto, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e utilizar-me desse valor que é o X e usar como um parâmetro para os outros valores que ele me deu. Bem simples, olha só. Eu vou pegar e vou colocar aqui. Em 40 minutos, o professor corrigiu 6 trabalhos. Se o professor aumentar a quantidade de trabalhos, ele vai aumentar ou vai diminuir o tempo? Obviamente ele vai aumentar o tempo. Percebeu? Que em 40 minutos ele fez 6 trabalhos. Então em 48 trabalhos, com 48 trabalhos, ele vai levar mais de 40 minutos. Então, como são valores que são iguais, tipo, são proporcionais, então é uma coisa diretamente proporcional, certo? O aumento do trabalho para o aumento do tempo. Vou repetir. Você vai usar como parâmetro que tem o X. Olha só. Ele, em 40 minutos, corrigiu 6 trabalhos.
Se ele aumentar de 6 para 48 trabalhos, ele também vai aumentar o tempo dele? Obviamente vai aumentar o tempo. O tempo não vai diminuir. O tempo também vai aumentar. Portanto, isso aqui é uma coisa diretamente proporcional. E desse lado, eu vou deixar o 6 em cima e o 48 embaixo. E agora eu vou fazer a magia da multiplicação. E a magia da divisão. Olha só. 6 e 48. Desse mesmo lado. Você concorda comigo que eu posso fracionar esses números? Eu posso dividir esses números? Posso, não posso? Então, eu posso dividir o de cima por 6 também, né? Vai me dar 1. E o de baixo eu posso dividir por 6 também? Posso. Vai dar 8. Concorda? Então aqui eu vou ter 40 sobre x, que é igual a 1 sobre 8. Tudo bem? Bom, não dá para dividir numerador com denominador quando tem um sinal de igual. Você se lembra? Então você vai ter que continuar. Eu vou multiplicar o x com 1 e o 40 com 8. Portanto, eu vou ter x que vai ser igual a 320. 320 minutos. 320 minutos. Mas em horas, quanto é que isso dá? Basta você pegar o 320 minutos e dividir por 60 minutos. 60 minutos não é uma hora? Então, divida o 320 por 60 que você vai achar a hora. Aqui de cara você já pode colocar o 5, não é? Porque 6 vezes 5, 30. 300. Subtraia. Vão te restar 20, não é? Bom, aí você já pode parar. Porque o que restou desse 20 são minutos. Então você vai ter como resposta 5 horas e 20 minutos. Ou seja, letra A. Tá vendo que não é difícil? É fácil. Você acertaria se fizesse aquela regrinha de 3, dizendo assim, 40 é igual a 6, x é igual a quanto? E iria multiplicar. Acertaria fazendo desse jeito, mas se você fizer isso toda vez, eu não vou te dar certeza de que você vai acertar. Porque tem valores que podem ser inversamente proporcionais. E só praticando é que você chega lá. Vamos fazer mais uma? Ótimo. Sexta questão. Uma pessoa X pode realizar uma certa tarefa em 12 horas. Outra pessoa Y é 50% mais eficiente do que X. Nessas condições, o número de horas necessárias para que Y realize essa tarefa é... Bom, conforme você aprendeu comigo, a gente vai dar nomes aos bois. Repare, ele diz que uma pessoa X pode realizar uma certa tarefa em 12 horas, mas não deu o valor da tarefa, deu o tempo. E você pode fazer isso, não pode? Você não pode dar o valor? Claro, para lhe ajudar você pode fazer isso. Então repare, vamos dizer que essa certa tarefa seja algo em torno de 100, um número bem simpático, certo? Pois bem, a pessoa X faz uma tarefa 100 em 12 horas. Olha só, ele fala também que outra pessoa Y é 50% mais eficiente do que X. Ou seja, se uma pessoa X faz 100, a pessoa Y, que é 50% mais eficiente, vai fazer 150. Não é? Muito bem. Mas veja só, ele está querendo saber, não é o valor de 100, não é o valor de 150. Ele quer saber o número de horas necessárias para que Y, que é 50% mais eficiente que X, realize a tarefa. Então, o X da questão está aqui, o número de horas. Vamos lá, então. Você vai ter que transpor isso daqui para as frações. E como você aprendeu e como nós praticamos na quinta questão, basta você isolar onde tem o valor X e usar ele como parâmetro para as próximas. Percebeu que é uma regra de 3 simples, não é? Vamos lá. Aí aqui do lado eu coloco 12 sobre X. Percebeu que eu não mudei, não alterei o X.
porque ele é um parâmetro que eu vou me utilizar para os próximos valores. Olha lá, 12 são as horas que a pessoa X usa para realizar essa tarefa de 100. Esqueça o valor de 100, esqueça 150. Eu quero saber o seguinte, se X leva 12 horas para fazer determinada tarefa, Y, que é mais eficiente que X, ele vai levar mais tempo ou menos tempo? Ele, obviamente, vai levar menos tempo. Entende o que eu digo? Vamos dizer, eu tenho uma eficiência constante e levo um número, digamos assim, umas 2 horas para fazer determinada tarefa. Se vem uma outra pessoa e é mais eficiente que eu, de repente essa pessoa vai levar mais tempo ou menos tempo? Obviamente ela vai levar menos tempo para fazer a mesma tarefa que eu exerço. Portanto, esses são valores inversamente proporcionais. Sabe o que isso quer dizer? É que, já que é inversamente proporcional, você vai inverter a posição dos valores como você colocou. Repare, o 100 em cima e o 150 embaixo. Como são valores inversamente proporcionais, o 150 vem para cima e o 100 vai para baixo. Aí agora você vai fazer as multiplicações e vai fatorando ao máximo, não é verdade? Aqui eu já posso cortar o 0 com 0. Me restam 15 e 10. Olha, existe um número que pode dividir tanto 15 como 10. É o 5. No de baixo eu vou deixar com 2, porque 5 vezes 2 dá 10. E o de cima eu vou deixar 3, porque 5 vezes 3 dá 15. No frigir dos ovos eu vou ter 12 sobre x é igual a 3 sobre 2. Repare que aqui tem um sinal de igual. Não é verdade? Não são... eu não posso tentar dividir o numerador com o numerador? Posso. Então, observe. Eu tenho 12 por x e eu tenho 3 sobre 2. Eu posso muito bem cortar aqui, não posso? 3 eu posso dividir por 3, que vai dar 1. E 12 eu posso dividir por 3, que vai dar 4. Aí, na realidade, eu vou ter 4 vezes 2 e x vezes 1. Então, x vai ser igual a 8. Ou seja, a pessoa Y, que é 50% mais eficiente que a pessoa X, vai levar 8 horas para fazer a mesma tarefa que X faz, enquanto que X leva 12 horas. Portanto, a resposta da sexta questão é a letra E, 8 horas. Tudo bem? Vamos para a sétima questão? Para a gente ir já fixando mais isso aí. Tá certo? Vamos lá. Suponha que 8 máquinas de terraplanagem, todas com a mesma capacidade operacional, sejam capazes de nivelar uma superfície de 8.000 metros quadrados em 8 dias, se funcionarem ininterruptamente 8 horas por dia. Engraçado porque deram muitos valores e você já percebe que é uma regra de 3 composta, certo? Vamos prosseguir. Nas mesmas condições, quantos metros quadrados poderiam ser nivelados por 16 daquelas máquinas em 16 dias de trabalho e 16 horas por dia de funcionamento ininterrupto? Bom, como a gente vem fazendo, vamos dar nomes aos bois e deixando os números bem catalogados. Olha só, são 8 máquinas de terraplanagem, todas com a mesma capacidade operacional, nivelando a superfície de 8.000 metros quadrados em 8 dias, funcionando ininterruptamente 8 horas por dia. Aí ele quer saber quantos metros quadrados poderiam ser nivelados, aí aqui eu boto X, por 16 das máquinas, em 16 dias de trabalho e 16 horas por dia de funcionamento ininterrupto. Aí vamos então prosseguir. Vou pegar aonde tem o X e usar como parâmetro. Vamos lá. 8.000
sobre x. Aqui eu não mexo, mas eu vou deixar igual. E eu vou usar como parâmetro para as demais. Repare, se 8 máquinas de terraplanagem nivelam a superfície de 8.000 metros, então 16 máquinas vão nivelar mais uma superfície maior, concorda? Bom, então é diretamente proporcional. E eu vou deixar o valor do jeito que está, 8 por 16. Como é uma regra de 3 composta, a partir daqui já vai multiplicando. Vamos para o próximo. São 8 dias, certo? Em 8 dias dá para nivelar 8.000 metros quadrados. Se eu deixo, em vez de 8, 16 dias, eu vou nivelar muito mais do que 8.000 metros quadrados, não é? Mais uma vez, diretamente proporcional. Portanto, o valor continua, 8 sobre 16. E multiplicando. Agora vamos para o último. Se trabalham ininterruptamente 8 horas por dia, eu vou nivelar 8.000 metros quadrados. Se eu passar a trabalhar 16 horas por dia, de 8 para 16, eu vou nivelar uma área maior, não é? Do que 8.000? Muito bem. Portanto, é diretamente proporcional. E vai ficar 8 por 16. Aí agora nós vamos fazer as contas. Veja, 8 16avos, 8 16avos, 8 16avos. Eu posso dividir tudo por um valor só? Posso. Olha, se eu dividir por 8, 8 por 8 vai dar 1. 8 por 16 vai dar 2. Da mesma forma aqui, 8 por 8 dá 1. Por 16 dá 2. Por 8 dá 1, 16 dá 2. Tudo bem? Ótimo. Agora vai ficar o quê? 8.000 sobre x, que é igual a 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Tudo isso sobre 1, não é? 1/8. Aí agora eu faço a multiplicação. X vezes 1 vai dar x, que é igual a 8.000 vezes 8. Dá quanto? 64.000 metros quadrados. Que é exatamente a superfície que vai aumentar. E é a letra C da questão 7. Viu como não é difícil? De certa forma é fácil. Basta apenas você saber onde está cada itemzinho desse da questão. Vamos ver agora a 8ª. Um certo número de guardas municipais foram encaminhados em Salvador para ações comunitárias de proteção às crianças. No ano anterior, para as mesmas ações, participaram 24 guardas durante 6 dias, trabalhando 8 horas por dia. Sabendo que, neste ano, os guardas trabalharão durante 8 dias, 4 horas por dia, quantos guardas serão necessários para a execução das mesmas tarefas? Engraçado que essa questão, ela vai dar os dados, e se você for inventar de se perder com as setinhas, você acaba se perdendo mesmo e errando. Portanto, é interessante que você não use mais esse critério de seta para cima, seta para baixo. Viu que até agora a gente não fez isso. A gente procurou fazer usando o critério. A ideia é que cada itemzinho desse vai dar, sabendo se é diretamente ou inversamente proporcional. Vamos prosseguir. Ele diz que no ano anterior, para as mesmas ações, participaram 24 guardas. Então, são 24 guardas durante 6 dias, que são o número de dias, 6, trabalhando 8 horas por dia. Aí ele quer saber quantos guardas serão necessários. Então, a incógnita do x vai ser aqui. Para a execução das mesmas tarefas, sabendo que os guardas trabalharão durante 8 dias, 4 horas por dia. Olha só que interessante. Em um item ele aumentou, que foi o número de dias. E o outro ele diminuiu, que são as 4 horas de dia. 4 horas por dia. Mas vamos lá. Separamos a incógnita, onde tem o x, e dela vamos usar como parâmetro. Tudo bem? Olha, 24 sobre x, que é igual a... Vamos partir com 6 e o 8. Olha, em 24 guardas
trabalharam durante 6 dias. Se eu aumentar o número de dias, eu vou também aumentar o número de guardas, não é? Muito bem. É diretamente proporcional. Portanto, a gente não muda. Fica 6 em cima e 8 embaixo. Lembrando que, como é a regra de 3 composta, a gente, a partir daqui, já multiplica. Agora, vamos lá. Os 24 guardas trabalharam 8 horas por dia. Se eu diminuir de 8 para 4 horas por dia, eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de guardas? Eu vou diminuir. Porque com 8 horas por dia, eu tinha uma quantidade maior de guardas. Com 4 horas, eu vou ter uma quantidade menor. Portanto, eu vou ter 8 sobre 4. Permanece, tá certo? A quantidade. Então, a partir daqui, a gente já vai tentar fracionar para chegar no resultado da questão. Olha só. Percebeu que tem 8 e 8, não é? Numerador e denominador. Aí você já pode dividir ambos por 8. Eu tenho 6 e 24. Eu posso dividir por 6, não posso? Então aqui vai ficar 1, dividido por 6, e aqui vai ficar 4. Tudo bem? Ótimo. Aí eu vou ficar como então? 4 sobre x é igual a 1 sobre 4. X vai ser igual a 16. Ou seja, serão, em vez de 24, 16 guardas. 16 guardas agora vão ser necessários. Portanto, a oitava questão tem como correta a letra B, 16. E vamos finalizar com a nona questão, que ela vai dar uma ideia de como é você trabalhar com a regra de 3 composta com valores direta e inversamente proporcionais. Vamos a ela. Nona questão. Em um escritório, 3 digitadores de produtividade idêntica realizam a tarefa de digitar 2.400 páginas em 20 dias. Bom, a partir daí você já sabe que tem 3 valores, regra de 3 composta, não é? O que ele quer saber? Que para realizar uma tarefa de digitação de 6.000 páginas em 15 dias, o número mínimo, a partir daí você sublinha, número mínimo de digitadores que devem ser incorporados à equipe com a mesma produtividade dos 3 primeiros. Olha, isso é uma pegadinha da questão, tá certo? Ele está dando uma ideia aqui de que você já tem os 3 primeiros. Ele quer saber quantos a mais você vai ter que incorporar para que ele tenha essa produtividade. Vamos ver aqui. São quantas? 2.400 páginas. 20 dias. E 3 digitadores. Bom, ele quer saber um número mínimo, não é? De digitadores. Digitando 6.000 páginas e não 20, mas em 15 dias. Como nós temos aqui a incógnita, a gente separa a incógnita e vai usar dela como um parâmetro. Vamos lá. 3 sobre x vai ser igual a... Vamos começar com as páginas. Se eu aumento o número de páginas de 2.400 para 6.000, eu obviamente vou ter que aumentar o número de digitadores, não é? Porque aqui diz que são digitadores de produtividade idêntica. Por isso que esse valor de 2.400 e 6.000 é diretamente proporcional com 3x. Então a gente não muda a posição deles e vai ser assim. 2.400 sobre 6.000. Vezes porque é uma regra de 3 composta. Agora preste atenção. 3 digitadores de produtividade idêntica realizam a função em 20 dias. Se eu reduzo os dias, reduzo o número de dias de 20 para 15, você acha o quê? Que eu vou ter que reduzir o número de digitadores? Não, porque se eu tiver um serviço para fazer e esse serviço eu levo 20 dias, para que esse serviço leve menos tempo, eu preciso ter mais gente. Portanto,
esse parâmetro é inversamente proporcional. E a gente vai mudar aqui. Em cima vai ser 15, embaixo vai ser 20. Tudo bem? Vamos fazer as contas agora. Aqui eu já posso tirar os zeros, não é? Muito bem. 15 e 20. Isso aqui eu posso dividir por 3. Ou melhor, eu posso dividir por 5, que vai me dar como resposta 3 e aqui como resposta 4. Tudo bem? Ótimo. 24 e 60. Eu posso dividir o 24 por 60. Eu não posso fazer isso? Posso também. Posso dividir. Eu posso fazer... Deixa eu ver como é que eu posso fazer da melhor forma. Eu posso também dividir o 24 por 4 e o 3 por 60. Vamos lá. 3 dividido por 3 vai dar 1. E 60 dividido por 3 vai dar 20. E o 24 por 4, eu posso dividir o 4 por 1. 4 por 4 dá 1. E aqui eu posso dividir, vai dar 6. Aí eu vou ter como 3 sobre x, que é igual a 6 sobre 20. Mas esse 6 sobre 20 eu também posso dividir. Ou não. Posso dividir por 2, que vai me dar 3. E aqui vai me dar 10. Tudo bem? Aí eu tenho aqui 3 no numerador e 3 no numerador. Eles podem ser divididos por 3. 1 em 1. Aí eu vou ter x igual a 10. Mas 10 vai ser o número total de digitadores. Veja o que você sublinhou no finzinho da questão. O número mínimo de digitadores que devem ser incorporados à equipe com a mesma produtividade dos 3 primeiros. Ou seja, já tínhamos 3. Então você tem que incorporar mais alguns digitadores para ser 10. Aí você vai ter 10 menos 3, que é igual a 7. Ou seja, você precisa de mais 7 digitadores para poder chegar no númerozinho mágico de 10. Tá certo? Bom, eu espero poder ter tirado dúvidas de vocês acerca disso com o nosso aulão, das matérias de regra de 3 e razão e proporção. Assistam o simulado, que lá nós iremos resolver mais questões desses temas. E você vai ficar afiado e craque quando chegar na hora de fazer as provas de concurso, tá certo? Até a próxima!